Existe um detalhe nessa negociação entre Flamengo e Filipe Luís que pouca gente está percebendo, e esse detalhe pode definir não só a renovação do treinador, mas o rumo do clube nos próximos anos. Porque, diferente do que muitos imaginam, o impasse não é salário dele, não é tempo de contrato, não é bônus, é algo muito mais sensível, mais estratégico e que revela como o Filipe Luís enxerga o Flamengo daqui pra frente. E quando você entender qual é esse pedido, vai perceber que essa renovação nunca foi apenas sobre dinheiro. Mas antes de entrar nesse bastidor decisivo, já se inscreve no canal e deixa o seu gostei. Isso ajuda demais o canal a crescer e garante que você receba sempre as informações mais quentes do Flamengo, com análise e contexto, não só manchete. Agora, vamos aos fatos. Filipe Luís já deu sinal verde para renovar com o Flamengo. Isso é fato. O treinador aceitou reduzir suas exigências iniciais, topou um acordo com valores abaixo do que pedia no começo da negociação e concordou com um contrato de 2 anos, com bônus atrelados a metas esportivas. Ou seja, da parte dele, houve flexibilidade, houve concessão, houve vontade clara de ficar. Então por que ainda não assinou? Porque existe um último pedido, um pedido que não é público, não é midiático e não envolve o próprio bolso de Filipe Luís. O entrave está no salário de membros da comissão técnica, pessoas-chave do projeto, profissionais que trabalham diretamente com ele, que fazem parte da engrenagem do dia a dia, da metodologia, da preparação e da identidade do time. No entendimento de Filipe, não faz sentido liderar um projeto ambicioso com uma comissão desalinhada financeiramente, sem segurança e sem valorização compatível com o tamanho do Flamengo. Para ele, isso não é detalhe administrativo. É base de trabalho. E aqui está o ponto mais importante. Quando um treinador abre mão de dinheiro próprio, mas bate o pé para proteger sua comissão, ele está deixando um recado muito claro. Ele não está pensando só em si, está pensando em estabilidade, continuidade e resultado a longo prazo. Internamente, o Flamengo entende que a renovação está bem encaminhada. A diretoria sabe que Filipe Luís quer ficar, mas também sabe que ceder nesse último ponto cria um precedente. Porque mexer no salário da comissão técnica hoje pode impactar futuras negociações, outros departamentos e até a política interna do clube. É um jogo de xadrez. Do lado de Filipe, o discurso é simples. Se o Flamengo quer um projeto vencedor, precisa garantir que quem executa esse projeto esteja valorizado e protegido. Do lado do clube, existe o cuidado com a folha, com o equilíbrio financeiro e com a coerência interna. E é exatamente por isso que esse último pedido pesa tanto. Essa negociação não é sobre assinar ou não assinar, é sobre qual Flamengo vai existir depois da assinatura. Um Flamengo que apenas mantém um treinador, ou um Flamengo que compra integralmente a ideia, o método e a estrutura que ele quer implementar. E tem mais, o timing dessa conversa não é aleatório. Ela acontece depois de títulos, depois de resultados, depois de Filipe mostrar que pode liderar o time em decisões grandes. Ou seja, ele fala de igual para igual, não como alguém pedindo espaço, mas como alguém que já entregou. Na próxima parte, a gente vai explicar por que esse pedido específico virou o maior obstáculo da renovação, o que a diretoria teme ao aceitar essas condições e por que esse impasse pode definir o futuro do Flamengo muito além de 2026. Para entender por que esse pedido de Filipe Luís virou o principal obstáculo da renovação, é preciso ir além da manchete e entrar no funcionamento interno do Flamengo. Porque, quando se fala em comissão técnica, muita gente imagina algo secundário, quase burocrático. Mas, na prática, é ali que o trabalho do treinador se sustenta. E é exatamente por isso que Filipe está sendo tão firme. Filipe Luís não vê a comissão como coadjuvante. Ele vê como extensão direta da sua liderança. Preparadores físicos, analistas, auxiliares e profissionais de performance não são apenas funcionários, são peças-chave do modelo de jogo, da gestão de elenco e da leitura de adversários. Sem alinhamento total, o projeto perde força antes mesmo de começar, e é aí que mora o problema. O Flamengo aceitou praticamente tudo no que diz respeito ao treinador: tempo de contrato definido, valores ajustados, bônus por metas acordados.
Mas quando a conversa chegou no reajuste salarial de alguns nomes da comissão, a diretoria freou, não por falta de dinheiro, mas por receio de efeito dominó. Internamente, o clube teme que aceitar esse pedido abra precedente para outras áreas. Se a comissão do treinador recebe um reajuste significativo agora, o que dizer de outros departamentos? Como justificar internamente? Como manter o controle da folha em um clube que já opera no limite competitivo? Esse é o dilema da diretoria. Do outro lado, Felipe Luiz enxerga a situação de forma completamente diferente. Para ele, o Flamengo não está cedendo, está investindo em estabilidade. Ele entende que não faz sentido cobrar desempenho máximo, decisões sob pressão e títulos em sequência se quem está no dia a dia do time trabalha sem segurança contratual ou valorização compatível. E aqui surge um ponto-chave: Felipe Luiz não está pedindo novos nomes. Ele não está inflando a comissão, ele está pedindo ajuste para profissionais que já estão ali, que já entregaram resultado e que fazem parte da engrenagem que levou o Flamengo a conquistas recentes. Esse detalhe muda tudo, porque o pedido deixa de ser visto como capricho e passa a ser entendido como critério. Felipe não quer começar um novo ciclo com ruídos internos, ele quer blindar o ambiente antes de assinar. Quer evitar que, no meio da temporada, surjam desgastes silenciosos que explodem justamente nos momentos decisivos. E isso explica por que ele aceitou reduzir o próprio salário, mas não abre mão desse ponto. Na cabeça dele, o sucesso não depende apenas do treinador que aparece na coletiva, depende do trabalho invisível que acontece todos os dias no ninho do urubu. Outro fator que pesa muito é o momento político do clube. A diretoria sabe que qualquer movimento agora será analisado, comparado e cobrado. Uma renovação que envolva concessões fora do padrão pode virar munição em disputas internas. E o Flamengo, como todos sabem, nunca é simples nos bastidores. Por isso, o acordo não está rompido, está travado, em espera, em ajuste fino. As conversas continuam, existe boa vontade dos dois lados, mas ninguém quer dar um passo em falso. A diretoria avalia números, impacto e coerência. Felipe Luiz avalia confiança, estrutura e respaldo real para trabalhar. E enquanto isso, o relógio corre. Na próxima parte, a gente vai mostrar por que esse pedido revela muito sobre o perfil de Felipe Luiz como treinador, como isso muda a relação dele com o elenco e por que, mesmo sem assinatura, ele já está moldando o Flamengo do futuro. Esse último pedido de Felipe Luiz expõe algo que vai muito além de uma simples negociação contratual. Ele revela o tipo de treinador que o Flamengo tem nas mãos e por que essa renovação não é apenas uma assinatura no papel, mas uma escolha de identidade para o clube. Felipe não se comporta como um técnico que aceita qualquer estrutura e tenta dar um jeito depois. Ele pensa o Flamengo como um projeto integrado, onde cada detalhe influencia o resultado final. E quando ele trava a renovação por causa da comissão técnica, ele está dizendo de forma silenciosa que não abre mão de convicções. Isso pesa muito, porque o Flamengo está acostumado a técnicos que pedem reforços, pedem salários maiores, pedem mais poder de decisão. Felipe fez o oposto, ele cedeu no próprio contrato, aceitou bônus por metas, alinhou o tempo de vínculo, mas travou exatamente onde acredita que não pode haver fragilidade, no bastidor diário. Para o elenco, esse gesto é poderoso. Jogadores observam tudo, sabem quando um treinador luta apenas por si e quando luta pelo grupo de trabalho. Defender a comissão é, indiretamente, defender o ambiente. É mostrar que existe coerência entre discurso e prática. Isso fortalece liderança, cria respeito e gera comprometimento. E é aí que a diretoria entra em um ponto delicado, porque aceitar esse pedido não é só resolver um impasse atual. É assumir que o treinador tem peso real nas decisões estruturais. É reconhecer que o projeto esportivo passa por ele, e não apenas pela diretoria. Por isso, o clube pisa com cuidado. Internamente, existe o entendimento de que Felipe Luiz representa um novo perfil, um treinador moderno, estudioso, identificado com o clube e com capacidade de conduzir um ciclo longo.
Mas, ao mesmo tempo, existe o receio de que esse nível de autonomia mude o equilíbrio de forças no dia a dia do Flamengo. Esse é o verdadeiro dilema. E o mais interessante é que Felipe parece confortável com essa tensão. Ele não apressa, não pressiona publicamente, não cria ruído externo. Ele simplesmente mantém sua posição. Isso mostra segurança, mostra que ele acredita no que está fazendo e sabe o valor que tem no momento atual do clube. Outro detalhe importante, o timing dessa exigência não é aleatório. Felipe faz esse pedido depois de conquistas, depois de resultados, depois de provar que consegue liderar em jogos grandes. Ele fala a partir de um lugar de entrega, não de promessa. E isso muda completamente a leitura da negociação. Na prática, o Flamengo já vive uma prévia do futuro. Um futuro onde decisões não são tomadas apenas por conveniência, mas por alinhamento de visão. Onde o treinador não é apenas executante, mas parte ativa da construção, e isso pode ser transformador ou desconfortável, dependendo de como for conduzido. Agora, resta a decisão final. Ceder nesse último ponto significa apostar totalmente em Felipe Luiz como pilar do projeto. Não ceder significa manter controle rígido, mas correr o risco de iniciar um ciclo com desgaste logo na largada. Na parte final, a gente vai responder a pergunta que todo torcedor quer saber. O Flamengo vai aceitar esse pedido? O que pode destravar a assinatura? E o que acontece se esse impasse se arrastar mais do que o esperado? Chegamos ao ponto decisivo dessa história. Depois de semanas de conversa, concessões de um lado, cautela do outro, a pergunta que domina os bastidores do Flamengo é direta. O clube vai aceitar o último pedido de Felipe Luiz? Porque, a partir daqui, qualquer decisão deixa de ser apenas administrativa e passa a ser simbólica. Felipe Luiz deixou claro que não está usando esse impasse como barganha. Ele não ameaça sair, não joga a torcida contra a diretoria, não vaza insatisfação. Ele apenas sustenta uma posição. E isso, curiosamente, fortalece ainda mais o peso do pedido, porque não há drama, há convicção. Dentro do Flamengo, o cenário é de negociação viva. Ninguém trata o acordo como perdido. Pelo contrário, o entendimento geral é que a renovação vai acontecer, a questão não é se, mas como. A diretoria trabalha com ajustes finos, buscando uma solução que valorize a comissão técnica sem romper completamente os padrões internos do clube. Uma das alternativas em debate é diluir esse reajuste ao longo do contrato, criando gatilhos por metas, tempo de casa ou desempenho coletivo. Outra possibilidade envolve contratos específicos, com cláusulas que deem segurança aos profissionais, sem inflar imediatamente a folha. Ou seja, o Flamengo tenta conciliar gestão financeira com o pedido do treinador. E isso explica por que a assinatura ainda não aconteceu, mesmo com o sim praticamente dado. O clube sabe que esse momento será lembrado no futuro. Se aceitar tudo sem critério, corre o risco de perder controle interno. Se negar completamente, corre o risco de iniciar um ciclo com desgaste silencioso, algo que o Flamengo já aprendeu, na prática, que cobra seu preço lá na frente. Para Felipe Luiz, o recado já foi dado. Ele quer trabalhar com respaldo real, quer blindar o ambiente antes da largada, quer evitar que, no meio de uma temporada decisiva, problemas internos tirem o foco do campo. Na visão dele, esse cuidado agora evita crises depois. E é justamente isso que torna essa negociação diferente das outras. Não é uma renovação protocolar, é uma escolha de modelo, um Flamengo mais centralizado, com controle rígido de cima para baixo, ou um Flamengo que aposta em continuidade, confiança e autonomia técnica bem definida. O torcedor, muitas vezes, só vê o anúncio final. Mas o que está sendo decidido agora influencia decisões futuras, escolhas de elenco, gestão de vestiário e até a forma como o clube lida com pressão e cobrança. É maior do que parece. A tendência hoje é de acordo. As conversas avançam, os números se ajustam, as pontas se aproximam, mas o Flamengo quer sair dessa negociação com a sensação de equilíbrio e Felipe Luiz quer sair com a certeza de que terá as ferramentas certas para entregar o que se espera dele.
Se esse último pedido for atendido, a renovação não será apenas uma assinatura, será um sinal claro de que o clube comprou a ideia completa. Se não for, o Flamengo seguirá, mas com um alerta aceso desde o primeiro dia. Agora, tudo depende de como esse capítulo final será escrito. E eu quero saber de você, o Flamengo deve aceitar esse pedido e apostar totalmente no projeto de Filipe Luís, ou precisa manter o controle financeiro acima de tudo? Comenta aqui embaixo, deixa o like se curtiu a análise e se inscreve no canal para não perder nenhum bastidor importante do Mengão, porque no Flamengo, os detalhes decidem tudo.